Momento cravado aqui que esse é o melhor filme do ano. Salve galera! Rafael Fi aqui no Teologia em Hollywood, hoje com muita satisfação para falar de Alien Romulus. Eu acabei de sair do cinema e já estou gravando esse vídeo e cara, eu estou em êxtase. Que filme bom! Bom, sem enrolar demais, se você é novo aqui no canal, aqui nós falamos sobre filmes, séries e animes e coisas afins, sempre com um viés, um olhar teológico, fazendo algumas aplicações bíblicas, tirando lições de filmes e etc. E eu já te convido então a chegar mais comigo e dar aquela cuspidela de ácido no botão de like, já se inscreve, comenta, compartilha com os amigos e bora falar então sobre Aliens Romulus. Bom galera, o que eu tenho pra dizer aqui é que o diretor do filme, apesar dele ter um mau cheiro, ainda assim ele trabalha muito bem, né? E mais importante ainda, ele sabe respeitar os originais, coisas que ele já mostrou lá no filme do Evil Dead. E aqui a gente vai ter um filme fantástico, eu tava com muita expectativa pra esse filme. E cara, que bom quando o filme ele não só atende suas expectativas, como ele supera suas expectativas. Aqui a gente vai ter finalmente, né, depois de tantos anos, para quem é fã de Alien, já tanto tempo esperando por uma obra boa. E a gente tem aqui finalmente um filme de terror maravilhoso, um filme tenso, um filme sinistro, um filme com diversas cenas, diversos momentos que vão te deixar ali na ponta da cadeira, agoniado. E esse é um filme aqui muito interessante porque ele consegue misturar muito bem não só a questão do terror, mas também a questão da ação. Então a gente pode dizer que esse filme ele tenta, de certa forma, respeitar os dois primeiros originais, que são os melhores, e ele tenta pegar então um desses dois. É claro que isso acredito que não vai agradar todo mundo, mas no meu caso agradou perfeitamente. Acho que ele conseguiu medir e dosar bem essa transição entre esses dois gêneros. Você pode achar que o começo do filme talvez ele seja um pouco lento, porque vai ter aquela introdução, apresentação de personagens, todos os personagens aqui são novos, então você vai ter aquele objetivo, estabelecimento daquele objetivo, o que eles vão fazer, porque a trama aqui, bom, ela é muito simples, né? Você pode assistir e até pensar, nossa, eu já assisti isso, né? Parece até que é uma coisa assim que tá repetindo o roteiro dos filmes originais. Não é bem assim, né? Embora realmente a trama ela é bem simples, né? Então é um grupo de pessoas que tem um objetivo, que vai para uma nave e ali então ela vai ter esse encontro com um xenomorfo. E aí o começo do filme, é claro, ali os primeiros minutos, vai ser então para estabelecer esses objetivos, por que eles vão parar no espaço e etc, etc, etc. Mas que depois, quando o chicote começa a estralar, rapaz, ele não para até o final do filme, você não tem momentos de descanso, porque é tensão atrás de tensão, atrás de tensão, atrás de tensão. Então uma coisa que é muito interessante da gente notar aqui é que o filme ele consegue estabelecer bem esse arco humano, né, no sentido de que ele vai mostrar como que são esses seres humanos nesse futuro ali, naquele ambiente de Alien, e essa interação com a grande empresa, a Weyland e Yutani, e vai mostrar então como que é essa relação entre eles, essa interação, como que aquele universo, como que ele funciona, as relações de trabalho e assim por diante, né? Então a gente tem uma pequena expansão daquele universo, que é bem satisfatória, apesar de rápida, ela funciona para desenvolver aquela narrativa e ela consegue te ganhar, te fisgar e acrescenta mais nesse universo e avança um pouco mais então na expansão desse universo. Então a gente vai ter um pouco mais esse arco humano e a gente vai ter ali novos personagens, né? Mas eu já diria pra vocês assim de cara que todos os personagens aqui, eles são bem descartáveis, esquecíveis, né? Então talvez você saia da sessão de cinema e você esqueça de todos os personagens, com exceção ali dos protagonistas, é claro. Mas isso não é necessariamente ruim. A gente não tem nenhum personagem assim totalmente estereotipado nem irritante. Então a gente consegue embarcar nessa jornada. A protagonista, acredito que ela é ok. Obviamente que ela não vai ser nada marcante como a nossa queridíssima Ripley, mas ela é muito boa. E a relação dela com o irmão é muito positiva, né? Algo que eu gostei bastante, né? Então tem uma carga um pouco de drama ali que funcionou pra mim. É interessante a gente ver essa relação de irmãos, como que ela funciona, ela se desenvolve e como que ela se encaixa ali naquela trama, naquela história, naquele roteiro. E é muito bom, né? Porque geralmente a gente tem muitas histórias por aí, é sempre um casal, né? Homem e mulher e alguma coisa do gênero assim. Não que isso seja ruim, mas às vezes se torna cansativo, sempre um casal, né? É legal às vezes a gente ver uma relação de amor entre amigos ou aqui no caso entre irmãos. E pra mim funcionou muito bem essa dinâmica entre os irmãos ali. Com pouco tempo de filme, embora a protagonista não me ganhou tão rápido assim no primeiro momento, a relação daqueles dois irmãos me ganhou muito rápido e eu me simpatizei na dinâmica deles como irmãos.
a gente vai ter, óbvio, um respeito muito grande pelo ambiente, pela ambientação, não só nesse quesito de ser uma nave claustrofóbica e etc, mas você vê aquele respeito aos filmes originais, né, o design, a toda aquela ideia de um futuro retrofuturista, né, daquela imaginação que existia lá já na época de 80, o que seria o futuro. E eles mantiveram, então, esse respeito. Então o filme, ele tem uma cara, assim, de antigo, só que com gráficos novos, né? E isso é muito bom, funciona muito bem aqui. E até é incrível, porque no meu último vídeo que eu falei sobre Alien aqui, eu mencionei o jogo Alien Isolation, e eu acredito piamente que o diretor, ele teve contato com esse jogo, e a gente vê também muitas referências aos ambientes, aos corredores que os personagens passam, a detalhes ali na nave. Cara, que experiência magnífica, né? Então eu até recomendo você, se você é fã de Alien e ainda não jogou esse jogo, mas não gosta de videogame, cara, mas pelo menos esse jogo aqui dá uma chance, porque é uma baita experiência, que vai acrescentar muita experiência de você assistindo esse filme aqui. A gente vai ter mais uma vez a figura dos androides sintéticos, né, que é muito legal, e aqui eu não quero entrar em muitos detalhes, mas ele é trabalhado, essa figura ela é trabalhada de uma maneira diferente do que aconteceu até então, e que é bem intrigante e interessante também, o que mostra muitas vezes que não só o núcleo humano, mas essa figura do androide também tem muito a ser explorado, né? Então a gente já teve androide traidor, sem vergonha, a gente já teve androide bonzinho, a gente já teve alguns androides, e a gente sempre fica se perguntando com qual característica que ele vai vir, se ele é aliado ou inimigo e coisas do gênero. E aqui a gente vai ter mais um, e a interação dele com o grupo continua sendo muito boa. E a gente continua ainda se perguntando ali qual que vai ser o papel e a função dele no final das contas. Isso é muito legal. E é claro, voltando a falar desse arco dos protagonistas, desses dois irmãos, cara, eu gostei desses irmãos e sinceramente eu veria mais filmes com ele, né? Espero que eles retornem ali para futuros filmes dessa franquia. Outra coisa que eu gostei muito no filme aqui é como ele conseguiu trabalhar diversos elementos desse universo do Alien. Então, por mais que o enredo, a história, ela seja bem simples, ainda assim o diretor aqui ele conseguiu trabalhar com diversas coisas que já foram apresentadas e trabalhar muito bem com elas, né? Isso é muito positivo, isso que torna um filme bom, né? Não precisa ser totalmente inovador, né? Trazer um roteiro revolucionário e coisas do gênero, mas às vezes é você pegar elementos que já existem e saber trabalhar com eles, né? Então, no meu vídeo aqui no canal que eu falo sobre o filme When Evil Lurks, eu comento bastante disso, que naquele caso é um filme ali que vai trabalhar um pouco com infecção, com possessão demoníaca e coisas do gênero, coisa que a gente já viu centenas de vezes em outros filmes, mas que lá eles sabem pegar esses elementos e trabalhar de uma maneira muito criativa, né, e criar um universo próprio muito interessante. E aqui eu acredito que é a mesma coisa, né? Mais uma vez, por mais que o enredo ele seja bem básico, o filme ele soube aproveitar elementos que já foram apresentados nos filmes anteriores e trazer aqui novas situações, desafios inéditos, né, muito bem explorados e muito bem trabalhados. Então a gente vai ver um uso muito bom ali, principalmente dos facehuggers, né, que acredito que na verdade nenhum filme anterior conseguiu trabalhar tão bem quanto esse daqui. Já pelos trailers a gente já percebe como uma dezena ali de facehuggers aparecendo e atacando, e cara, são cenas e situações agonizantes. A gente lembra como essas criaturinhas, por mais pequenas que elas sejam, como amedrontadoras elas são, né? Tanto quanto os xenomorfos. A gente vai também ver essa figura do xenomorfo aqui também bem trabalhada, né? A gente vê os estágios, alguns estágios de evolução dele, que é bem legal a gente ver apresentado no filme, mas não só o xenomorfo em si, mas a própria configuração dele, do corpo dele, o sangue dele, né? A gente lembra que o sangue do xenomorfo, ele nunca aparentou ser um risco muito grande nos outros filmes da franquia, mas aqui não, a gente tem algumas cenas envolvendo justamente esse sangue e a gente mostra como aquilo que é um elemento perigoso. Então, mais uma vez, o filme ele soube explorar diversos elementos que já apareceram em filmes anteriores, mas aqui conseguiu trazer de uma maneira bem positiva e criativa. E aqui então fica a minha forte recomendação a esse filme, né? Se você talvez fale assim, nossa, eu nunca assisti nenhum filme do Alien, mas você falou tão bem disso daqui que eu até fiquei curioso para assistir. Eu preciso assistir os outros filmes para assistir esse? Eu acredito na verdade que não. Mesmo se você não tiver assistido nenhum filme da franquia até agora, você pode assistir esse e você ainda vai conseguir curtir, que o filme ele consegue ser um filme bem fechadinho ali e trabalhar muito bem, né? Embora eu acredito que se você assistir os dois primeiros filmes como eu fiz, você vai conseguir pegar muito mais referências e se
ambientar muito mais naquele universo, né? Pegar todos os elementos que foram trabalhados ali e desenvolvidos e etc. Então, acredito que sua experiência vai melhorar se você assistir os primeiros filmes. Mas se você não assistiu, tudo bem, dá pra assistir. E se eu for dar uma nota pra esse filme, cara, eu não sei se é porque eu acabei de sair do cinema e eu tô muito emocionado, mas eu não posso dar outra nota senão um 10 de 10, porque que filme fantástico. E eu reitero a minha opinião que eu acho que esse é o melhor filme do ano até agora e acho difícil ser batido por algum outro filme, pelo menos na categoria de terror, né? Já que esse era uma das grandes apostas do ano, né? Um dos grandes filmes mais esperados do ano, né? Então se você, como eu, é fã de cinema e acompanha alguns canais de cinema, sempre tem aquelas listas assim de filmes mais esperados do próximo ano, né? Filmes de terror, principalmente, mais esperados daquele ano. E é claro que esse filme do Alien era uma das grandes esperas e, cara, que filmaço, que filme bom, que filme incrível. Diferente de um filme que aparecia mais como uma menção honrosa, que era Um Lugar Silencioso Dia 1, que já tem crítica aqui no canal, que é um filme ok, mas nada especial. Mas aqui em Alien, cara, que filme maravilhoso. Mais uma vez, 10 de 10, recomendo fortemente você assistir esse filme. Então, se eu fosse deixar aqui uma aplicação teológica, lembrando que, mais uma vez, eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre o Alien, né, e trazendo a pergunta, respondendo a pergunta lá, se existem alienígenas, e se existissem alienígenas, se haveria salvação em Cristo Jesus para esses aliens, né? Então se você não viu o vídeo ainda, recomendo você assistir. Mas aqui, nesse filme, então, a gente pode tirar como lição e um alerta de spoiler aqui, agora um spoiler grande, né? Um dos pontos muito positivos que eu acredito que esse filme teve coragem e ele acertou em cheio foi de explorar um pouco mais daquele universo, não muito, mas o suficiente para trazer então essa carga inédita, essa carga de novidade, que é do porquê a Weyland Yutani, ela quer os Xenomorphs. A gente já vê desde os primeiros filmes ali de como há essa busca incessante ali pela figura do Xenomorfo, como eles querem trazer o Xenomorfo para ser pesquisado e etc. E acho que, se eu não me falha a memória, os filmes nunca foram além disso. Para que eles querem explorar essa criatura? A gente pensa automaticamente, quer usá-lo como um arma ou alguma coisa do gênero, já que é uma criatura ameaçadora. E aqui o filme, não, ele vai para uma outra linha. Ele traz essa figura do Xenomorfo justamente como um ponto de adaptação, ou seja, no arco humano, a gente vê como é difícil a vida deles vivendo no espaço, como é difícil, como há essa falta de recursos, como novas doenças vão surgindo e a humanidade vai sendo dizimada pouco a pouco. Então eles pegam essa figura do Xenomorfo, que é uma figura que se adapta muito bem a qualquer tipo de ambiente, sobrevive a qualquer tipo de ambiente, e ele fala, então se a gente pesquisasse esses alienígenas e tentar trazer algum resultado ali que vá beneficiar a humanidade para também ter essa grande adaptação, de sobrevivência a qualquer ambiente. Então isso é muito legal aqui. Mas o que a gente já pode tirar lição daqui é nessa questão de que o nosso mundo ele realmente sofre com a realidade, com as consequências do pecado. A gente lembra que quando Adão peca, a terra ela se torna maldita, então, por nossa causa. A terra ela geme, ela sofre, então, com essa realidade, com essa maldição do pecado que nos cerca. Então é por isso que a gente vive em um ambiente tão inóspito, tão difícil. E não é de se admirar que o mundo que a gente vive, ele se torna um lugar cada vez mais difícil de sobreviver. E eu não estou falando aqui só de aquecimento global, coisas do gênero, não quero entrar nesse tipo de debate, mas é inegável que o mundo em que a gente vive, há cada vez mais pessoas e, consequentemente, há cada vez menos recursos. Eita, quem quer aparecer no vídeo aqui? Mas é inegável, então, que quanto mais a humanidade avança, mais o mundo tem dificuldade em sustentar essa carga muito grande. Menos recursos a gente tem, mais a Terra sofre com essa proliferação da humanidade. Não que isso seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, até porque lá em Gênesis a ordem de Deus para a humanidade é para a gente espalhar e se multiplicar. Mas é inegável ao mesmo tempo de que toda a criação sofre por nossa causa, por causa da maldição do pecado. E não é à toa então que a gente aguarda, a gente espera esse organismo perfeito para trazer também salvação para a humanidade. E deixe-me te dizer uma coisa, esse organismo perfeito já veio, o Filho de Deus encarnado habitou entre nós, ele viveu entre nós, uma vida perfeita, sem pecados, e ele então padece no nosso lugar, naquele madeiro, naquela cruz, e ele se torna então maldição no nosso lugar, e é por meio dele que a gente tem agora uma nova vida, vida em abundância em Cristo Jesus, no Filho de Deus.
né? E a grande beleza do Evangelho é que o Evangelho não diz respeito somente à minha vida individual, né? Jesus Cristo, ele não traz salvação apenas para mim como indivíduo. Ele traz salvação, claro, para uma comunidade, para a família de Deus, mas ele também traz redenção para todo mundo. A gente vai ver isso lá em Colossenses, de que o mundo também está passando e passará por uma obra de redenção que começou em Cristo Jesus. Então a gente sabe que por mais inóspito e terrível que seja a realidade que a gente vive hoje, ela também aguarda na ponta dos pés pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pelo dia em que nós seremos transformados. É isso que a gente vê lá em Romanos 8. Então louvado seja Deus pela obra de Jesus Cristo que redime toda a criação. E que por maiores que sejam os nossos pecados, os nossos erros, ainda assim a obra e o sacrifício de Cristo é muito maior e cobre todas as coisas. Glórias a Deus por isso. E claro, esse é um tema que talvez, se você acompanha aqui o canal, você vai falar, nossa, mas quase todo vídeo você fala sobre isso, né? Sobre a vinda de Cristo, né? Sobre a volta de Cristo e etc. Mas é porque, por mais que seja repetitivo, é difícil não falar sobre isso, né? E é engraçado porque por mais que esse seja um tema que as igrejas não falem muito hoje em dia, né? Então, por exemplo, deixo aqui a pergunta para você, se quiser responder aqui nos comentários, quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a volta de Cristo na sua igreja, ou na internet, por aí? Quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Cristo? Infelizmente a gente tem abandonado um pouco essa expectativa da vinda de Cristo, mas é uma expectativa que ela está no âmago do nosso ser, de tal forma que a gente vê essa expectativa expressa em obras por aí, em obras cinematográficas, como é o caso aqui do canal, de tantos filmes que eles vão mostrar ali nas entrelinhas como essa expectativa de uma solução para o nosso problema, né? De que o mundo que a gente vive hoje, ele não é como deveria ser, de que a gente espera que o mundo ele seja transformado, de que as coisas não são como deveriam ser e que a gente espera algo ou alguém para resolver o problema da nossa criação. E deixe-me te dizer, essa solução ela já veio em uma pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. Ele veio e ele já deu início à sua boa obra. Essa boa obra que já teve início em nossas vidas e a criação já experimenta e aguarda também pela conclusão desse trabalho na consumação de todas as coisas. Trabalho esse que não pode ser impedido por nada nem ninguém, e é por isso que a gente aguarda com grande esperança, alegria, gozo e satisfação e paciência, sabendo que a boa obra de Deus ela já foi iniciada e ela há de ser completada definitivamente. Né? E se eu puder voltar aqui para trazer mais uma aplicação teológica, eu bateria na tecla mais dessa questão das relações que aparecem ali no filme, né? Então eu até comentei aqui no vídeo já como que o filme ele explora um pouco mais essa relação dos humanos com essas grandes corporações, como que é a relação ali entre eles. E essa figura dos sintéticos, então, que aparece aqui no filme de maneira magistral, brinca muito com essa questão da sua configuração primária, para que você foi feito, para que você foi criado, qual é o seu propósito de vida. E fica sempre nesse embate de se você vive para o bem, para o prol de alguém, ou se você vive em favor da organização, para o bem da organização, visando sempre um bem maior ou algo parecido. E o filme trabalha isso muito bem, principalmente ali na figura do Andy, né, que por sinal que baita ator, conseguiu entregar demais ali nessa figura desse sintético, né, de como em uma hora ele é alguém mais lento, beirando ali aspectos infantis, e de repente ele fala, agora você vai ter que me ver como um homem. Ele muda a postura, as feições dele, tudo muito incrível. E é interessante que há essa transição desse personagem então um pouco mais imaturo, com falhas nas suas configurações, para alguém que recebe uma nova atualização e agora vivendo segundo as intenções da corporação. E o legal é que no final do filme, então, ele vai ter essa transformação novamente, inclusive tendo um novo propósito de vida agora, a partir do momento então que ele passa ali por uma pseudo ou quase morte e ele então é resetado, né? Na verdade ele é resetado algumas vezes durante o filme, e aqui no final então ele tem esse novo reset para que ele possa ter então essa nova configuração e agora viver com um novo propósito. E aí fica aqui, é claro, a comparação a título de ilustração, é claro, de como isso representa muito da vida cristã, de como nós também temos um novo propósito, de que como quando nós somos unidos a Cristo na sua morte e ressurreição, nós também passamos por um novo reset, nós somos reiniciados.
Nós passamos então por uma nova transformação, nós somos transformados, nós somos chamados de novas criaturas, nós passamos por um novo nascimento e agora vivemos não mais em prol dos nossos desejos ou dos desejos e bem-estar de uma outra pessoa meramente, muito menos vivemos para atender o desejo de alguma grande corporação ou companhia ou para alguma ideologia e coisas do gênero, mas nós vivemos unicamente para a honra e glória do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, vivendo agora para o avanço do seu reino e para promover ali o seu evangelho nessa terra. Então esse é mais um dos paralelos interessantes que a gente pode fazer com esse filme, certo? Então essas são as minhas considerações sobre o filme Alien Romulus. Mais uma vez deixo minha indicação desse filme incrível e eu vou ficando por aqui. Convido mais uma vez, então, se você não faz parte de nenhuma corporação maligna por aí, a curtir o vídeo, deixa seu comentário aqui se você assistiu, pretende assistir, se você gosta da franquia Alien ou não, né? Compartilha com seus amigos, já convido, se você não for inscrito, a se inscrever aqui no canal para mais análises como essa. E é isso, gente, vou ficando por aqui, espero que vocês fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, tchau!